aviva dentro de mim, aviva. Anote aí o tema da mensagem: a inconformação traz a multiplicação. Fica atento aí vocês da palavra aí do multimídia. Vamos estudar um pouquinho a palavra de Deus, amém? Entendemos que tudo deve começar pela palavra de Deus. Se a Bíblia fala que os bereanos eram muito mais nobres do que os outros, porque Paulo pregava, eles se dedicavam ali, não realmente, eles liam na palavra, o que Paulo está dizendo era verdade, por isso que eles eram mais nobres. Então a nação santa será conhecida por essa nobreza. Os pastores irão pregar e nós iremos ali estudar a palavra. Não, é verdade que o pastor Clay, que o pastor Dilei estão dizendo, por isso vou seguir. Nós entendemos que tudo deve ser baseado na palavra de Deus. O que eu vou trazer aqui é na palavra, e o que tem sido pregado aqui nessa igreja é na palavra. Eu sou fruto desse ministério, graças a Deus por isso, amém? Deus nos projetou para gerarmos filhos espirituais. O Senhor derramou sobre nós o seu Espírito, e por meio dele somos conquistadores. Atos 1, versículo 8, diz, aquele tão famoso versículo, né? Mas recebereis poder quando descer sobre vós o meu Espírito, o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Judéia, Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Deus, Ele derrama o Espírito Santo sobre você, Ele te sela, para que você faça a diferença lá fora. E eu vou continuar batendo nessa tecla. As pessoas lá fora precisam. Você, aqui é apenas um complemento do que você está vivendo lá fora. Não adianta, né, Edinaldo? A gente colocar uma máscara, e aqui a gente não dá uma de super crente, crente espiritual, se lá fora nosso testemunho, só a graça de Deus. Através da unção do Espírito Santo, eu me torno uma testemunha eficaz. Pessoal do multimídia, amém? Que isso, querido? Glória a Deus. Abre aí agora em Isaías capítulo 61, versículo 1. Vamos ler o que diz a palavra de Deus. Nessa noite os seus olhos, os olhos do seu coração sejam abertos para a palavra de Deus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Sabe, amados, sempre quando você pensar assim, mas eu não tenho capacidade, eu não sei falar, eu não tenho ousadia, eu digo para vocês que também, quando eu fui pregar a primeira vez a palavra de Deus, eu não sabia como falar. Mas a palavra de Deus diz, abra bem a boca e o quê? Eu a encherei. Abra a boca. A função da igreja é abrir a boca, é ser porta-voz. Como diz o apóstolo Davi, nós somos vozes, entendeu? Nós somos mais uma voz. Como diz o pastor André aqui um desses dias, nós somos uma voz do Senhor. Então que possamos ser vozes proféticas para essa nação, amém? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor, Ele me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar. Olha a tua missão, amado. Toda unção, às vezes nós pedimos, Deus derrama unção sobre mim, eu quero unção, eu quero capacitação, eu quero teu fogo. Tudo bem, mas para quê tu quer o fogo? Só para sentir um arrepio? A palavra de Deus diz que a unção despedaça todo jugo. E a unção, ela é uma, preste atenção na definição da unção, é uma capacitação sobrenatural de Deus para cumprir determinada tarefa ou missão. A definição de unção é essa, é uma capacitação sobrenatural de Deus para cumprir determinada tarefa. Então o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu. Aí Ele dá uma capacitação sobrenatural, porque você não sabia falar, você não tem aquela muita questão de decorar textos bíblicos, você acabou de se converter, mas Deus te ungiu, Deus te capacitou. Então Ele te capacita para quê? Pregar as boas novas aos mansos. Te enviou a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. Você tem feito isso? Será que nós temos feito isso como igreja? Será que nós temos sido inconformados ou conformados? A multiplicação vem, somente vem quando é gerada a inconformação. Eu dou glória a Deus pela vida do pastor Clay. Que ele me dosou, ele falou, não, Diego, calma, mas ele não apagou o espírito que estava em mim, simplesmente equilibrou.
né? Porque a Bíblia fala que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Entendeu? Nós precisamos controlar. Deus, ele gera essa inconformação dentro de nós. Não é desespero, amado, é inconformação, sabe? É algo sobrenatural que vem de Deus, que faz você orar mais pelos perdidos, que faz você fazer propósito, você sonhar, sabe? Sonhar com as multidões, sonhar com pessoas, trabalhar para as pessoas, você disponibilizar o seu tempo para cuidar de almas. Esse é o maior presente que Deus deu para a igreja. A Bíblia fala que os anjos, vocês sabiam disso? Que os anjos queriam estar no nosso lugar pregando. Olha, meu amado, se fossem os anjos, eu acredito que a humanidade toda, meu irmão, se não converter com o anjo, não converte mais com ninguém. Mas Deus deu esse privilégio para quem? Para a igreja. Deus deu esse presente para você. Não há nada nesse mundo que se compara a ser usado para a glória de Deus. Ontem, maneira muito simples, eu estava com meus discípulos na casa do João Vicente. Não sei nem se ele está aí, acho que não está não, deve estar vindo. Passou um camarada, Jorginho está aí, ele sabe, amém, Jorginho? O nome dele é André, né? Passou com uma aparência um pouco assim, esse cara deve ser morador de rua, ele deve ser cachaceiro, né? Desculpa a expressão, deve ser viciado, alcoólatra. E o Jorginho sentiu no espírito, não, vamos evangelizar? Aí eu confesso para a igreja, eu falei assim, vai lá, Jorginho. Só que depois, não, vou também. Aí a gente foi, ele começou, o camarada conhecia muito da palavra de Deus. Eu perguntei, o que você está fazendo no mundo? Já que você conhece muito da palavra de Deus. Ali depois dele dizer algumas coisas ali para a gente dispensou ele. E quando ele estava indo embora, eu dei um abraço, que eu senti tanta presença de Deus. Eu tenho certeza que Deus ele ministra de forma simples. Às vezes através de uma palavra, às vezes através de um abraço. Foi um abraço ali nele, ele começou a se quebrantar, ele começou a chorar. E Deus ali, eu tenho certeza que moveu algo na vida dele. Ele saiu falando o seguinte: existe realmente pessoas que têm o amor de Deus no coração. Para a glória de Deus, nós precisamos nos colocar nessa posição, entendeu? Deus tocou o coração do Jorginho. Jorginho foi tocado pelo Espírito, que a gente foi lá em obediência, amém? A unção estava contigo, e simplesmente obedecemos. Temos que andar com pessoas que são evangelistas, mano. Se der na telha do teu colega, fala, vamos evangelizar, evangeliza, entendeu? Às vezes eu estou com meus discípulos, vamos evangelizar aquele grupo ali, vamos embora, como aconteceu. Não sei se infelizmente ou felizmente todo mundo já era crente, mas amém, glória a Deus. Pregamos assim, a palavra de Deus foi reforçada no coração deles. Que Deus nessa noite possa quebrar toda a timidez no seu coração. E se Ele colocar uma palavra no teu coração para trazer os ímpios, você vai trazer. Porque o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus foi derramado sobre você. O Espírito de Deus, Ele nos deu poder e equilíbrio e autoridade. Ele não nos deu o Espírito de Deus derramou sobre nós, não um espírito de covardia, mas de poder, amor e de equilíbrio, autoridade. Deus te deu essa unção, Deus te deu esse fogo, amém, igreja? Então essa é a nossa missão. A nossa missão como igreja é trazer libertação para o povo que está cativo lá fora. Você é a noiva do Senhor, mas a noiva do Senhor tem propósito, tem princípios. Deus não veio buscar uma noiva prostituta. Eu não acredito que um noivo vai querer se casar com uma noiva infiel. Mas eu não quero falar de pecado nessa noite, amém? Tem sido falado, acho que é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Eu vou tocar sim alguns pontos sobre pecado, mas que o nosso coração esteja aberto para isso, entendeu? Para a palavra de Deus. Se Deus derramou em mim uma unção de multiplicação, por que eu não conquisto? Hein, pastor Elvis? Por que eu não conquisto? Se Deus derramou essa unção sobre mim, por que eu não conquisto? Será que isso passa pela nossa cabeça? Nós passamos por tantas ministrações, encontro com Deus, nosso discipulador coloca a mão abençoada sobre nós lá, né, Edinaldo? Derrama, tu vai ser um multiplicador, mas por que não multiplicamos? Nós vamos passar um pouco pela palavra de Deus e vamos entender o porquê. O problema é que nos acomodamos a nossas vidas, sabe? Nós nos acomodamos ao nosso dia a dia. Vivemos num sistema capitalista, precisamos trabalhar, estudar,
satisfazer as nossas necessidades fisiológicas. Então, nós somos envolvidos numa rotina e acabamos nos acomodando. E se eu te pergunto, quantos discípulos você tem? Eu tenho 2, eu tenho 1, não tenho nenhum. Quantas vidas você batizou esse ano? Não batizei nenhuma. Quantas vidas você batizou durante toda a sua vida de convertida em Cristo? 2, 3, misericórdia. Deus quer muito mais. Deus quer abrir a sua visão, igreja. Deus escolheu você para fazer a diferença. Que o fogo do Espírito Santo seja derramado no seu coração nessa noite. E que Ele te faça um grande ganhador de almas. Não pela força, não pela violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. João, capítulo 15, verso 8. Projeta aí para mim, por gentileza. Contudo, o Senhor revela em sua palavra qual é a sua vontade. Vamos analisar a vontade de Deus. Glória a Deus, obrigado, queridos. Nisto é glorificado meu Pai. Que o quê? Nisto é glorificado meu Pai, o quê? Que deis muito fruto. E assim sereis meus discípulos. Eu fico analisando, Senhor, será que eu sou teu discípulo? Porque só se torna, está vendo que é uma condição, amados? Vocês estão vendo que é uma condição ali, ó. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto. E assim, ou seja, depois de vocês derem muito, se vocês passarem a dar muitos frutos, assim vocês se tornarão meus discípulos. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Não é o Diego, não é ninguém não, é Deus que está dizendo ao nosso coração. E assim sereis meus discípulos. Analisa a sua vida. Será que você tem dado muitos frutos? Existem 2 tipos de fruto na Bíblia que a gente pode dizer, que vem à minha mente. Primeiro, que todo mundo sabe, está em Gálatas 5, a partir do verso 21, 22, fala do fruto do Espírito, é amor, paz, longanimidade. Também é fruto do Espírito, amém? Também está relatado ali, viver a palavra. Deus quer muito mais que você seja um crente cheio do caráter de Cristo do que cheio dos dons. Os dons interessam para a obra de Deus aqui na terra, mas o caráter interessa muito mais para Deus. Porque o que adianta ser cheio de dom de revelação, dom de profecia, dom de cura, mas ainda perder a salvação naquele grande dia? É isso que vai acontecer. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, profetizamos, expulsamos demônios em teu nome, mas eu os direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não produzem o fruto do Espírito, então não têm a vida eterna em si mesmo. A vida eterna não está dentro do Espírito deles, eles não têm como herança a vida eterna. E um outro fruto, projeta aí para mim Provérbios 11, versículo 30. Fruto do justo é a árvore da vida, e aquele que ganha almas, sábio é. Enfim, precisa projetar não, amado. Fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas, sábio é. Você tem ganhado almas? Tem conquistado discípulos? Tem evangelizado? Esse é um tipo de fruto. Então, quando você passa a dar o fruto do Espírito, o caráter de Cristo é implantado no seu espírito, que é recriado, que quando nós aceitamos Jesus, o Espírito de Deus vivifica o nosso espírito e passamos a produzir o fruto do Espírito. Aí Deus ele coloca a missão dele em nosso coração, que é o quê? Parte B. E o que ganha almas, sábio é. Quer ser sábio, meu irmão? Som, falhando aqui. Quer ser sábio, amado? Ganhe almas, conquiste vidas, conquiste discípulos. Amém? Dá uma glória a Deus aí, mano. Aleluia. Hoje eu estou mais contido um pouco. O Senhor nos ordenou a conquista de almas. Quem não conquista almas está contra a palavra de Deus. Amém? Preste atenção no que eu vou dizer. Tiago 2, versículo 10, se não me engano, diz que: porque todo aquele que tropeçar em apenas um ponto dessa lei torna-se culpado de quebrá-las inteiramente. Sabe o que quer dizer isso? Se você não rouba, se você não adultera, se você não faz nada disso, mas você deixa de ganhar almas, você não está quebrando toda a lei? Porque quem tropeça é apenas um ponto. Eu não estou falando daquele que está tentando ganhar almas. Aí é depender do Espírito. Nós passamos um tempo mesmo de escassez, como eu passei, e eu não estou acomodado e acostumado, nem assim, no conforto, né? Não, eu já conquistei meus discípulos, então não. Muito poucos que eu conquistei, tem muitas pessoas lá fora.
E vamos parar também com uma coisa aqui na Nação Santa, se tem disputa por pessoas aqui, não, vai ser meu discípulo, falando, meu irmão, tem muita alma lá fora morrendo, e a gente está disputando as pessoas aqui, igreja. Vamos abrir o nosso coração para isso, tantas almas morrendo, não, Flaninho vai ser meu discípulo. Querido, abre o seu coração, deixa Deus te usar, amém? Deus vai te usar poderosamente. A infrutificação revela, aí entra na palavra que Deus trouxe assim muito ao meu coração. A infrutificação revela uma barreira em minha vida que precisa ser quebrada por meio da oração e do arrependimento. Aí eu vou caminhar um pouquinho com vocês na palavra de Deus. Projeta aí para mim, por favor, 2 Samuel capítulo 6. Vamos ler um exemplo na Bíblia de uma pessoa que nunca pôde ter filhos, porque não era comprometido com a visão que Deus tinha dado a Davi. Não, 2 Samuel capítulo 6, versículo 16, perdão. Todo mundo acho que conhece a história de Davi, que ele queria transportar a arca de Israel. E quando entrava a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo o rei Davi saltando, preste atenção, entra dentro da Bíblia, mano. O rei Davi estava dançando, se humilhando diante do Senhor. Olha o que aconteceu no coração dela. Ela o desprezou. Sabe, quando você vê o seu irmão conquistando, multiplicando, dá glória a Deus junto com ele. Não deixa no seu coração assim, tá muito feliz, também, né, fulano tem isso, aquilo. Meu amado, abre o seu coração, Deus tem bênçãos para você, o Espírito Santo não tem privilégio, não privilegia nenhum, não. Ele está com toda a igreja, mas aqueles que se dispõem para o Senhor, logicamente serão mais usados, porque estão com o coração mais aberto. Isso é um princípio. Se você tiver dois filhos, e um filho for bastante ausente, e você tentar suprir a carência desse filho, mas o outro for muito perto, obediente, ele vai ter naturalmente as coisas mais à disposição. Ele vai estar ali, ó, lado a lado com o pai. Pai, eu estou precisando daquilo, toma aí, filho. O filho é ausente, só passa uma semana fora de casa, aí está precisando de uma coisa que vai pedir o pai. Agora o filho não, o filho está desfrutando de tudo aquilo que está com o pai. Entendeu? É assim que acontece no reino de Deus. Aqueles que se aproximam de Deus, aqueles que estão com o Senhor, naturalmente eles vão desfrutar da mesa. Amém, pastor Denis? Naturalmente vão desfrutar da mesa, porque estão com o Senhor. Ela o desprezou no seu coração, versículo 20 ao 23. Vamos entender o que aconteceu com ela. Que Deus possa revelar ao coração da igreja nesse momento, que possamos contextualizar na nossa vida esses textos, porque a Bíblia fala que tudo que aconteceu com Israel deve ser como tipologia, ou seja, como exemplo para nós, para que não façamos, então que possamos entender. Então disse, 2 Samuel capítulo 6, versículo 20 ao 23, amém, glória a Deus aí, pessoal do Multimídia. Glória a Deus, obrigado, queridos. Então Davi voltou para abençoar a sua casa, e Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas, de seus servos, como sem pejo. É isso mesmo? Como sem pejo. Nunca vi essa palavra, minha vida. Sem pejo se descobre um indivíduo qualquer. Versículo 21. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que teu escolheu a mim, teu pai, teu Deus, né? Não entendi essa parte também não, mas enfim. Que teu escolheu a mim de preferência a teu pai, e a toda a sua casa, estabelecendo-me por chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Sim, foi perante o Senhor que dancei. Olha o coração de Davi, gente, possamos ter esse coração. Foi perante o Senhor que eu dancei. Versículo 21 ainda, mano. Foi perante o Senhor que eu dancei, e perante Ele ainda hei de dançar. Davi era humilde, Davi ele se humilhava na presença de Deus, ele queria dançar. Meu irmão, se você contar um irmãozinho do teu lado dançando que nem pipoca, pulando que nem pipoca, meu irmão, deixa ele adorar, não critica não, meu amado, não critica não, adoração extravagante.
Ele está ali, ó, trocando beijo com o Espírito Santo. Ele está ali, entra também na presença de Deus. Eu não estou falando que temos que adorar dessa forma, mas que temos que ter liberdade, temos que ter. Espírito Santo ministrar no teu coração, amado, faça. Versículo 22. Também ainda mais do que isso me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos, mas das servas de quem falaste, delas serei honrado. Olha o que aconteceu, versículo 23. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Preste atenção. Olha o que aconteceu com Mical. Deus, ele fechou a madre, fechou o ventre, impediu, né, que Mical tivesse filhos por causa da sua falta de comprometimento. Mical se tornou estéril pela falta de aliança com a visão que Deus tinha dado a Davi, porque ela poderia estar lá adorando a Deus também, porque era o Deus que foi ensinado ela a adorar pelo seu pai Saul, independente dele ter caído depois. E principalmente por suas críticas. Aí vem um alerta, cuidado com, você é um crente crítico, você critica bastante. 52 dias, pô, muitos dias, pastor, que isso? 52 dias, queima ele, Jesus. Queima ele. 52 dias, amado, glorifica o Senhor. É tempo de restauração da visão celular. E aquele que estiver com o coração aberto vai ser um multiplicador de uma forma sobrenatural, porque Deus vai agir. Deus vai agir. Aquele que for humilde diante de Deus, sabe, a Bíblia fala em Tiago capítulo 4, versículo 6, que Deus resiste aos soberbos, se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Põe-se nessa noite e fala: Senhor, eu não sei multiplicar, realmente não sabemos, eu não sei ganhar almas, realmente não sabemos, mas Deus concede graça. Graça, o que é graça, igreja? Favor imerecido. Não merecemos, mas recebemos, não é, pastor Restante? Recebemos de Deus. Só a título de curiosidade aí, depois quem tiver problema nessa área da língua aí, eu sei que nós temos dificuldade como igreja. Tiago capítulo 3, versículo 1 ao 11, fala tudo sobre língua, mano. Fala tudo sobre a língua. A questão de você ser um cristão prudente, saber dosar a sua palavra, entendeu? Se alegrar com seu irmão. Como que da mesma boca você pode abençoar o teu irmão e com a mesma boca amaldiçoar aquele a quem Deus fez semelhante a ele mesmo? Como? Agora vamos um outro personagem da Bíblia, Raquel. Gênesis 29, 31 ao 30. 29, versículo 31. Viu, pois, o Senhor que Léia era desprezada e tornou-lhe fecunda a madre. Olha o que aconteceu aí. Raquel, porém, era estéril. Aí está falando nitidamente que uma era uma líder de célula multiplicadora, tinha muitos discípulos, e a outra, que era a mais queridinha, era estéril. Preste atenção no que eu vou dizer para você aqui. Projeta aí agora o capítulo 30, versículo 1. O que aconteceu? Por que Raquel era estéril? Vamos entender. Não só por causa que Jacó tinha mais liberdade, amava mais a Raquel do que Lia. Não era só por causa disso. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã. Por isso, além da inveja, Raquel era orgulhosa. O orgulho em nossos corações impede a multiplicação, impede a frutificação. Será que temos o orgulho em nossos corações? Querido, nós temos que aprender com quem Deus colocar para nos ensinar. Nós temos que aprender com o novo convertido. Deus colocar, vamos aprender. Deus pedir para Ele ministrar, vai ministrar e nós seremos abençoados. Nós temos que ser ensináveis, deixarmos o orgulho de fora, porque Raquel se considerava mais queridinha, e o seu orgulho a impediu de frutificar. Pesado, né? O orgulho de Raquel impediu ela de multiplicar. Raquel deixou de multiplicar por causa do seu orgulho e inveja. Queridos,
Se você olhar para algum membro aqui da Nação Santa, seja o Terra, que está ganhando muitas almas aí, não olha com inveja não. Olha para ele como exemplo. Vai lá querer saber o que está acontecendo com ele. Me diz aí, coloca a mão sobre mim, eu quero receber essa unção. Não é questão de se ser invejoso, não. É entender que se Deus deu para ele, Deus pode te dar também. Deus não privilegia ninguém, mas aquele que está com o coração desejoso. Por isso o meu desejo nessa noite é que o seu coração se inflame da glória de Deus. Então te faça um conquistador de multidões. Porque se você continuar acomodado com orgulho e inveja, não vai ganhar discípulos. Desculpe a palavra, é um pouco pesada, mas é o que a palavra de Deus nos mostra. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão eu morro. Olha, vamos nos atentar a uma outra coisa aqui. Deus ministrou no meu coração. Eu estava fazendo um devocional desses dias. Deus ministrou no meu coração, né, pessoal meu. Deus falou assim para mim: filho, você ama mais as vidas do que a mim? Eu falei: não, Senhor, eu te amo muito mais. Deus, Ele abençoa quando o nosso coração está nele. Nós temos que se envolver com célula, nós temos que se envolver com o discipulado, mas nós não podemos cair em outro extremo. Nós buscamos as almas, ganhamos as almas, mas é a unção, será que está sendo derramado, pastor Elvis, em nosso coração? Será que está sendo derramado? Será que Deus está abençoando as nossas vidas? Será que Deus está se agradando? Né? A palavra de Deus diz da qualidade da obra. Será que se passar pelo fogo vai ser dissipado, vai ser queimado? Ou será que vai refinar como ouro, prata, pedra preciosa? Como será? Devemos analisar o íntimo do nosso coração. Glória a Deus. Amém. Raquel, amém. Deus fechou a madre de Raquel. Não geramos filhos porque temos uma barreira em nossas vidas. Você não multiplica. Se você não tem discípulos, é porque você tem uma barreira dentro do seu coração. Isso precisa ser arrancado. Isso tem sido arrancado da minha vida. Eu só tenho conquistado discípulos porque isso tem sido arrancado do meu interior. Só seremos pessoas multiplicadoras, ganhadoras de almas, se as barreiras forem arrancadas dentro do nosso coração. Que as barreiras impedem que o Espírito Santo haja. Como o pastor Elvis, amém, já é profético. Ele pregou um outro dia sobre, eu não sei dizer, um odre, não lembro que tinha furinhos, não lembro direito. Lembra? Então ele falou que se tivessem furos, não lembro o que eram, digamos que seja um recipiente, sem furos, Deus vai derramar ali a unção, vai conter, amém? Agora se tiver furos, vai vazar. É isso que acontece. Elvis ministrou essa palavra, gostei muito dessa palavra. Ficou guardada no meu coração. Entendeu? Se nós estivermos com as nossas vestes, com a nossa armadura em Deus, alinhada, Deus vai derramar a unção e a unção vai ser contida. Não no sentido que você não vai ser usado, mas no sentido que vai transbordar cada vez mais das outras vidas. As pessoas vão ter prazer de estar contigo porque vai sempre ter uma palavra de vida, uma palavra edificante, uma palavra do Espírito Santo para assim arrebatar o coração das multidões, porque você vai ser exemplo em todo lugar onde você for e onde você estiver. Você será exemplo. Agora, nós entendemos por que não multiplicamos. Agora, como multiplicar nessa situação? Talvez você esteja analisando a sua vida e falou: realmente, eu estou nessa situação, Diego. Eu estou nessa situação, como que eu posso multiplicar? Eu vou trazer para você passos para a multiplicação. Depois que você se arrepende e toma a decisão, eu acho que é básico isso, você reconhece que você está vivendo uma vida distante da vontade de Deus, ou desviou-se daquilo que Deus projetou para você, você se arrepende e decide. A inconformação vem ao teu coração, que é o que acontecia comigo, era ministrado aqui sobre a palavra de Deus. Então Deus foi tratando no meu caráter questões de pecado, Deus foi trabalhando no meu caráter, Deus foi moldando-me, e eu passei a ter uma inconformação.
A inconformação passou a entrar dentro do meu coração. Eu queria evangelizar em todo lugar onde estivesse. Eu evangelizava no ônibus, evangelizava na rua. As pessoas aceitavam Jesus na rua, sabe? Porque a unção estava dentro de mim. Tinha uma vez que eu estava orando e eu passei ali uns momentos de oração. Eu saí do meu quarto, aí fui evangelizar na casa de uma garota. Não é nem aconselhável evangelizar uma menina, né? Mas é homem com homem, mulher com mulher. E passar disso, mané. Então ali eu evangelizei. Ali eu fui na casa dessa garota e ela não estava. Mas quando eu estava descendo, o Espírito Santo falou: vai lá e fala com aqueles 3 jovens ali sobre o meu amor. Tinha 2 jovens, minto. 2 jovens. Aí eu cheguei, aí eu comecei a falar sobre, entrar no papo dele de futebol. Estavam falando sobre futebol, vou falar também, não sei o que, Vasco, Flamengo, nem lembro qual era o time que estava sendo falado, mas estava sendo comentado sobre futebol. E ali, sorrateiramente, entrei com a palavra de Deus. Comecei a falar sobre Jesus e veio outro, falei para ele, fiz o apelo, não é apelo, é uma coisa feia, fiz o convite, né? Convite de toda a vida, né? Mais precioso e mais importante, a decisão mais substancial de todo ser humano. Fiz o convite para eles e as 3 pessoas aceitaram Jesus ali na hora. Essa unção está sobre nós, igreja. Essa unção está sobre a tua vida. Deixe de ser usado pelo Espírito Santo. Deixe-se ser usado, porque Deus vai te usar de uma forma sobrenatural. Eu estava consolidando um rapaz. Vocês prestarem atenção no como que Deus age. Estava consolidando um rapaz e estava ali ministrando a palavra para ele. E veio um amigo. Preste atenção, Deus vai trazer essa oportunidade para você. Só que você precisa ser usado, meu irmão. Se as pessoas falarem, pô, você está sendo chato, não sei o que. Claro, você não pode vir todo momento falar de Bíblia, todo momento falar de Bíblia, senão eles vão realmente te repulsar. Mas, ter repulsa por você. Mas se você tiver no seu coração o entendimento que deve ser anunciado, que Deus vai cobrar é de você, se aquela pessoa não aceitar a Jesus, ou pelo menos saber que ela está indo para o inferno, Deus vai cobrar de você. E essa pessoa chegou, chamou o rapaz que eu estava consolidando, que o nome dele era Rony. Esse rapaz se chama Wallace. Não sei se o Jorginho sabe disso, hein, Jorge? Não sei se tu sabe disso. Aí o Wallace chegou, convocou ele, convidou ele para jogar futebol. Eu falei, chega aí. Aí eu comecei ali a falar sobre o amor de Deus, sobre Jesus. Era desviado, voltou a Jesus na hora. Voltou para Jesus na hora. Sabe, nós precisamos entender que as pessoas estão morrendo lá fora. E Deus é quem vai te usar. É o Espírito Santo que vai derramar palavras no seu coração para trazer para as almas. Abra o seu coração, igreja. Igreja, acorde, desperta, ó tu que dorme, e Cristo resplandecerá sobre ti. Desperta, desperta. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E ali ele voltou para Jesus ali na hora. E tenho sido um discípulo, ele não está conosco aqui porque ele está na marinha. Mas volta e meia, hoje mesmo eu conversei com ele pelo telefone. Entendeu? E é um discípulo meu, um 12 meu. E é uma pessoa que, sendo trabalhada por Deus, é um grande conquistador de almas, um grande multiplicador. A inconformação com o seu estado, ou seja, com a sua condição atual como pessoa de Deus, e com as vidas ao seu redor que estão morrendo, é o primeiro passo para a multiplicação. Projeta para mim Atos 17, versículo 16, por gentileza. Terceira vez que acho que passa esse texto aqui, né? Terceira vez, mas eu falei, não, Senhor, isso retrata realmente o que eu passei comigo. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, acho que pelo menos recordo de 3 vezes, o apóstolo, o primeiro apóstolo que veio aqui, a pastora Cláudia, agora comigo. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, revoltava-se nele o seu espírito, ou seja, ele se inconformava, ele passou por uma situação de inconformação, ele não aceitava, sabe, não multiplicamos porque aceitamos, eu não estou multiplicando, então a vida que segue, eu estou fazendo, será que temos feito com qualidade diante de Deus? Maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Será que temos feito a obra do Senhor com qualidade?
Paulo, ele revoltava-se nele o seu espírito, vendo a cidade cheia de ídolos. Passamos por muitas ruas, passamos por vielas, passamos até mesmo por favelas. Realmente pessoas que, aos olhos humanos, como vai se converter? Realmente um traficante, como vai se converter? Mas Deus não está perguntando como é que vai se converter, não vai se converter, fica com Deus. Essa é a pergunta que responde a Ele. Nós devemos pregar, devemos. Ide, portanto, fazer discípulo de todas as nações. Temos que parar de fazer acepção de pessoas. Aquela pessoa ali, aquele jovenzinho ali, vou pregar o evangelho. Meu irmão, se Deus mandar você pregar para um terreiro de macumba, pregue. Amém? Deus mandar você pregar para o chefe do morro, pregue. Eu já tive essa experiência de pregar para o cara lá, entendeu? Teve uma dessas vezes que eu passei, o cara mostrou para mim um desses aí, uma ponto .30, eu falei, que isso? Ele falou, aqui, a ponto .30 aqui, a contenção, não sei o que. Aí eu falei, querido, abre o teu coração para a palavra de Deus, que é a verdade, o coração dele. Teve uma dessas vezes, amados, que eu realmente falei, Senhor, estou aqui. Eles começaram a falar, saem daqui, porque o caveirão está entrando, o caveirão está entrando. Eu falei, Senhor, será que eu vou morrer? Sabe aquela oração que você faz sem fé, amado? Senhor, por favor, Deus, mas graças a Deus não aconteceu nada. Mas se tivesse acontecido, eu não estaria aqui, mas com certeza eu estaria com Cristo, receberia o meu galardão. Porque eu estava ali no campo, colhendo os frutos, evangelizando. Talvez muitos aqui não teriam coragem, por isso que Deus precisa levantar outros para ir até lá. Mas que Deus te faça também um desses. Se for necessário pregar para o dono do morro, pregue, amados. Não fique com medo não. Você pode até ficar com medo no início, mas depois vai ser algo natural. Você vai compartilhar com eles o amor de Deus. Você vai ver lá aquele fuzil. Quando você convidar, vamos orar, eles vai ter uns que vão até abandonar, vão colocar aqui para trás, eles respeitam, só não obedecem, infelizmente. Mas precisa ser pregado. Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Quem vai pregar para esses? Quem vai pregar para o homossexual? Quem vai pregar para a prostituta? Quem vai pregar para o viciado? Eu lembro que eu sempre incomodava o Renan. O Renan fala aqui, não, Diego, mas do domingo não falava, Renan, vamos para o culto. Amado, eu não ganhei ele para Jesus, mas boa parte da salvação dele, eu creio que Deus, ele contou comigo. Porque eu ia domingo após domingo, ele falou, pô, Diego era chato também, Renan. Eu ia na casa dele, evangelizava. Não foi eu quem fez ele aceitar Jesus. Deus usou o Marquinho, mas Deus me usou também. Paulo, ele diz isso. Eu plantei, Apolo regou, mas quem efetuou o crescimento? Deus é quem efetuou o crescimento. Você planta, outros vão colher. Amém? Mas Deus, ele vai te dar. Deus tem um povo para você. Deus tem um território. Deus tem uma nação para você. Deus tem pessoas para que você conquiste. Nação Santa, Deus vai encher a Nação Santa, não de pessoas, só para que simplesmente seja visto. Nação Santa é grande, mas uma nação adoradora, uma nação cheia do Espírito Santo e do poder de Deus, para anunciar que o Rei está voltando. Dá um glória a Deus aí, mano. Dá um aplauso ao Senhor. Dê um aplauso ao Senhor, pode dar, querido. Glória a Deus. A inconformação, quem puder anotar, anote essa frase. A inconformação gera atitude. Agora, as atitudes com perseverança é que geram a multiplicação. Quem aqui já foi impactado por uma palavra sobre a multiplicação de uma forma muito sobrenatural? Quem aqui já foi? Eu já fui, mano, tantas vezes. Você não se sentiu, não ficou inconformado? Não, Senhor, eu preciso produzir mais. Amém, Júnior? Eu preciso fazer mais. Quem aqui não ficou incomodado? Realmente, não, Senhor, eu vou fazer mais, eu vou jejuar mais, eu vou fazer mais. Só que acontece, a inconformação vem, só que as atitudes, elas param. Amém? Desculpa, igreja. A inconformação gera atitudes.
As atitudes com perseverança geram multiplicação. Tem um texto na palavra de Deus que o pastor Clay sempre me falava, se eu não me engano está em, eu não notei ali, acho que está em 1 Reis, capítulo 3, não sei se o pastor Clay pode confirmar, que o profeta Eliseu, ele pediu um arpista para tocar, e o arpista tocou, o Espírito do Senhor veio sobre ele, ali existiam 3 reis, e havia acabado a água. Então o Espírito de Deus profetizou através dele que eles deveriam cavar, porque viria água de alguns lugares, não lembro ali na Bíblia, não sei se direita ou da esquerda, mas enfim, viria água enviada pelo Senhor e haveria de transbordar. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Precisamos cavar. O pastor Clay sempre falava isso para mim: cave, faça. E eu ali com 2 ou 3 discípulos, falando: Senhor, eles não estão entendendo. E ali abria minha célula, a célula não vinha ninguém. Eu não conquistava uma alma para Jesus. Às vezes uma ou outra, mas as pessoas não se firmavam. Só que o pastor Clay dizia: calma, vai cavando, continue cavando. Imagine, amado, o Espírito Santo liberou uma palavra: você vai ser conquistador de multidões. Só que da onde vai surgir essa multidão a gente não sabe, mas Deus mandou trabalhar. Então cave. Quem aqui tem promessa de Deus para a sua vida mesmo? Promessa de Deus. Você precisa fazer a sua parte para que se cumpra, amém? Na palavra nós temos promessa de multiplicação, de conquista de multidões, de almas. E o nosso coração precisa se encher deste amor, precisa se inflamar deste sonho, para que nós alcancemos os perdidos. Mas é necessário cavar. A conformação vinha ao meu coração. E eu continuava cavando, continuava chamando as pessoas. Aí vinha outro aqui na frente, mas aí a pessoa não permanecia. Segundo passo, é necessário um clamor para a quebra das barreiras. É necessário um clamor para a quebra das barreiras. Projeta aí para mim Gênesis, capítulo 30, verso 22. Só Deus pode quebrar barreiras, porque elas são invisíveis. Deus enxerga as barreiras. Deus vem, simplesmente, a barreira para Deus não é nada. Deus simplesmente te tira a barreira, está aqui. Às vezes você andar assim para o lado e avançar, vai continuar avançando. Então Deus vem, calma, vem para cá. Agora você pode continuar andando. Ou simplesmente sai atropelando tudo que eu estou contigo, meu filho. Também lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a tornou fecunda. Glória a Deus aí, amado. Amém. Deus tornou-a fecunda. Então houve um clamor. É necessário haver um clamor gerado do Espírito dentro do seu coração. Não adianta essa pregação ser bonita, tocar o teu coração, se não for gerado um clamor dentro do seu espírito, uma inconformação, você vai continuar sendo um crente que não ganha nenhuma alma para Jesus. Infelizmente. Poderia ser um utensílio precioso, um instrumento na mão de Deus. Que isso? Glória a Deus, amado. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Projeta aí Gênesis, capítulo 25, verso 21. Raquel, só voltando para Raquel, ela tinha inveja. Só que eu acredito que ela foi trabalhada nesse tempo, ela passou a depender de Deus. Ela sabia que não poderia multiplicar sem o auxílio de Deus. Entenda, você não pode multiplicar sem o auxílio de Deus. É necessário depender do Senhor para que haja multiplicação. Então ela voltou-se para Deus em clamor. E ela clamou ao Senhor e Deus a ouviu. Ora, Isaac orou insistentemente ao Senhor, preste atenção, ele orou insistentemente, sem cessar. É necessário incomodar, falar: Senhor, eu não aceito ser uma pessoa que não conquiste almas.
Eu não aceito ser uma pessoa que ter uma célula onde é infrutífera. Eu não aceito, Senhor. Se está acontecendo em Colômbia, tem que acontecer comigo. Eles não são melhores do que eu, Senhor. Teu Espírito age lá e age aqui também. É entender que Deus quer nos usar dessa forma. Ele orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril. Ela não gerava. E o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Só a título de curiosidade, ele orou por 20 anos para Rebeca ter filhos. 20 anos. Não estou falando que você tem que orar 20 anos. Mas tem um tempo para Deus até mesmo aprimorar o teu caráter. Para que você entenda que a frutificação depende de Deus, não depende de você. Não quer dizer que no primeiro clamor, Deus pode começar a fazer através do primeiro clamor. Mas nós temos que entender que a dependência total, amém, Edinaldo? Vem do Senhor. Do Senhor, dependendo de Deus. Eu lembro de um dia, no retiro, que foi alguma forma assim sobrenatural. Eu queria compartilhar com a igreja. Por que eu estou passando isso? Para a igreja, porque aconteceu isso comigo. A inconformação veio. Eu passei a buscar a Deus, eu passei a cavar. Tinha a minha célula. E ali eu ministrava no discipulado. Mas a multiplicação não vinha. Os frutos não vinham, pastor Clay. Teve um dia no retiro que eu subi lá para o banheiro lá do CIEP. Meu irmão, eu clamei de uma forma desesperadora diante de Deus. Eu falei, Senhor, não aceito. Eu não aceito, eu clamei. Igreja, entenda o que eu vou falar aqui. Que Deus possa traduzir o seu espírito aqui, o que eu vou estar falando nesse momento. Amém? Eu clamei de uma forma desesperadora, eu chegava a dar tapas na parede, sabe, uma revolta, que nem Paulo, ele olhava os ídolos, não aceito essa situação, Senhor, eu não aceito olhar e ver as pessoas idólatras, e saiu para pregar o evangelho, e saiu, e Deus honrou com o fruto, e Deus ali, ele enxergou o clamor, ele ouviu o meu clamor, melhor dizendo, ele me enxergou ali no meio de tantas pessoas. Eu clamei de uma forma desesperadora. Senhor, eu não aceito permanecer nessa situação, eu quero a multiplicação do Senhor. Amados, de uma forma assim muito grande, eu não aceito, Senhor, eu quero a multiplicação. Eu clamava, eu suplicava ao Senhor, sabe? Deus falou, não, esse camarada realmente quer. Esse camarada, ele quer mais que tudo. Vou conceder. Porque Deus, Ele não vai compartilhar as coisas do reino com quem não tem vontade. Não vai compartilhar as coisas do reino. Você acha que Deus vai compartilhar o reino dEle, coisas preciosas, coisas maravilhosas, com quem não tem compromisso com Ele, com quem não tem vontade e não tem o reino dEle como prioridade? O reino de Deus é prioridade para mim. E naquele momento eu mostrei para Deus de todo o meu coração, Senhor, eu quero. E foi uma forma, queridos, aquele lugar foi tomado pela glória de Deus, tomado. Deus realmente de uma forma sobrenatural inundou aquele lugar da presença dele. Maxwell entrou lá, você se lembra, Maxwell? Já tem tempo isso. Marquinho entrou lá, Marcelinho entrou lá também, começaram a falar em língua, entrar no mistério, no charabacanta, e Deus começou também a passar a unção para eles. Deus passou a unção para eles, porque havia mover ali um movimento sobrenatural do Espírito Santo. Deus estava implantando em meu espírito a multiplicação. Deus estava gerando dentro de mim, filho, eu te escolhi para ser líder de multidões. Que Deus possa te fazer nessa noite, colocar essa mesma inconformação que Ele colocou dentro de mim. Que Deus possa gerar em seu coração, no nome de Jesus, que você possa receber essa semente do Espírito. O Espírito Santo, Ele é simples, Ele é gentil, Ele não chega arrombando a porta do teu coração. Ele fala, Ele pergunta, eu posso entrar? Heber, eu posso entrar, Heber? Aí você fala, pode, Espírito Santo. Aí Deus vem e derrama a unção sobre a tua vida. O diabo não, o diabo sai escancarando a porta. Deus não, Deus tem classe. O diabo não tem classe, Deus tem classe. Ele pergunta,
E foi depois daquele mover, amados, depois daquele clamor, de uma forma sobrenatural, que Deus começou a me honrar com os frutos. Deus começou a me conceder os frutos. Deus não me concedeu não somente 6 ou 7 ou 8, mas me concedeu os 12. Tenho reafirmado, amém? Amém, irmão? Peço nessa ajuda aí que você esteja comigo na reafirmação dos 12, para que Deus estruture eles, porque depois que nós temos os 12, o nosso ministério depende deles. Não adianta eu sair lá fora evangelizando, enchendo esse lugar de almas, se nenhum deles estiver preparado. Os frutos vão todos se perder. O nosso fruto, o nosso ministério depende dos nossos 12. E o terceiro e último passo, claro, não menos importante, tomar atitude, abrir células, evangelizar. A fertilidade é um presente de Deus dado para os seus filhos desde a criação. A semente da multiplicação está dentro de nós. Projeta para mim aí Lucas capítulo 10, versículo 2. Versículo 1 e 2. Depois disso, designou o Senhor outros 70 e o enviou adiante de si de 2 em 2 a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: na verdade, a seara é grande, a colheita é grande. Há muitas pessoas precisando ser libertas, precisando ser transformadas pelo poder de Deus. A colheita é grande, mas os trabalhadores, aqueles que trabalham, aqueles que colocam a mão no arado, são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. E eu oro nessa noite para que o Espírito Santo possa convocar, possa enviar a cada um nessa noite a colher os frutos, a transformar as pessoas. Deus, nesse momento, que o Senhor possa trazer a lembrança de cada um, Senhor, nessa noite, as pessoas que estão morrendo, nossos parentes, Senhor, nossos amigos, aqueles que estão se perdendo, Senhor. Senhor, gera em nossos corações a inconformação, Senhor. Meu Deus, ministra dentro de nós, Senhor, que somos os teus utensílios aqui na terra, Senhor, e que o Senhor nos escolheu para transformar as almas. Ponha dentro de nós o teu amor. Espírito Santo, fique à vontade agora. Fique à vontade. Feche seus olhos agora, igreja. Feche seus olhos, deixa o Espírito Santo ministrar essa palavra no teu coração. Que você possa pensar, reflita agora consigo mesmo. Deixa o Espírito Santo falar. Deixa o Espírito Santo tocar nesse momento o teu coração. Se você quiser começar a falar em línguas agora, comece a falar em línguas na presença de Deus. Queria pedir os músicos, por favor. Comece a falar em línguas agora com o Senhor. Deixa o Espírito Santo gerar esse clamor dentro do seu coração, sabe? Senão você vai continuar sendo uma pessoa que não frutifica, que não conquista, que não salva ninguém. Não adianta termos as riquezas desse mundo, porque o reino de Deus é feito de pessoas, e as pessoas, elas serão salvas através da sua vida. Abra o seu coração, comece a clamar agora sobre a tua vida. Comece a clamar, diga: Senhor, eu não aceito. Assim como Raquel não aceitava a sua situação de esterilidade, mas ela clamou ao Senhor. Ela lembrou ao Senhor da sua petição e falou: Senhor, lembra-se de mim. E quando ela gerou o primeiro fruto, ela falou: Senhor, acrescenta-me ainda outro filho. Dai-me outro fruto. Dai-me outro fruto, dai-me outro fruto, Senhor, dai-me outro fruto. Começa a clamar agora, igreja. Clame pelo Senhor agora. Deixa Deus avivar o seu coração. Deixa o Espírito Santo avivar o seu coração. Em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Deus nesse momento está quebrando cadeias. Em nome de Jesus, Deus está quebrando cadeias na sua vida. Se você não multiplicar, a partir de hoje, Deus vai te fazer um conquistador, uma pessoa com capacidade sobrenatural dada por Deus, para multiplicar, para influenciar. Isso está sendo gerado no reino do
Espírito, no reino do Espírito em favor da sua vida. Aviva, aviva, aviva.